Boa noite. O nosso tema é eletrodos e o nosso grupo ele é composto por Caroline Cunha, Gabriela Correia, Isadora Ruas, Lorena Carla e Marina Araújo. Primeiro nós vamos começar com uma introdução breve e geral sobre a eletroterapia. Quando ela surgiu, como foi o primeiro registro dela e o avanço dela ao decorrer dos anos até chegar no importante mecanismo de reabilitação do paciente, que é o que ela representa nos dias atuais. As ondas elétricas como tratamento terapêutico é bem antigo. Os estudos registram esse tratamento ainda antes de Cristo. Naquela época, os médicos conheciam os agentes físicos e já os empregavam em terapia. Utilizavam a eletroterapia sob a forma de choques com um peixe elétrico no tratamento de certas doenças e dores musculares. Ao decorrer dos anos, a tecnologia e a ciência avançaram-se, evoluindo as formas de tratamento por correntes elétricas e tornando eles ainda mais importantes na área fisioterapêutica. Estes tratamentos ajudam na analgesia e estimulação tecidual, sendo grande auxílio para tratamentos de recuperação da força muscular, dentre outros. Consequentemente, a eletroterapia vem ganhando grande espaço e se tornando um importante mecanismo em conjunto com demais técnicas dentro da fisioterapia, para tratamentos mais precisos do paciente. Ou seja, a eletroterapia ela já era usada na antiguidade, só que claro que não com o avanço que ela tem hoje. Naquela época, eles usavam um peixe elétrico em certos tratamentos de determinadas doenças e de dores musculares. E com o passar dos anos, a tecnologia foi avançando e, consequentemente, os aparelhos que utilizam corrente elétrica, os aparelhos de eletroterapia, também foram avançando. A imagem representa a figura de um peixe. O peixe elétrico, como falado anteriormente, foi o primeiro registro da eletricidade como fins terapêuticos. O peixe elétrico ele possui uma camada de células localizadas perto de sua cauda que produzem energia elétrica. E essa energia elétrica é capaz até de acender uma lâmpada, só que por pouquíssimo tempo. E ele era utilizado na antiguidade pelos médicos como fins terapêuticos, para o alívio de dores musculares e para inibição de determinadas doenças. O que são os eletrodos? Na eletroterapia, são instrumentos condutores de corrente elétrica usados nos tratamentos fisioterapêuticos com o objetivo de estimulação tecidual dos pacientes. Através dos eletrodos passam corrente de baixa intensidade, sem riscos para a saúde do paciente e do fisioterapeuta. Para que servem os eletrodos? O eletrodo ele serve de uma espécie de uma ponte entre o aparelho e o tecido do paciente. Ou seja, ele serve para transportar a corrente elétrica, a energia elétrica gerada no aparelho, para o tecido do paciente lesionado. A penetração da corrente elétrica na pele do paciente por meio do eletrodo ativa o sistema nervoso, que por sua vez responde ao estímulo, ativando seus próprios controles internos para a inibição da dor e eficácia do tratamento. Agora nós vamos mostrar um vídeo que explica o que foi falado por nós. Os principais eletrodos são os autoadesivos e os de silicone. Os autoadesivos não necessitam de materiais extras para adesão na pele do paciente. Têm maior fixação e também podem ser reutilizados, além de não necessitarem o uso de gel e devem ser colocados em locais sem pelo. Os de silicone são compostos por carbono, apresentam uma duração média de 6 meses,
têm um excelente custo-benefício, precisam ser limpos com álcool 70% e necessitam de materiais adicionais para a sua aplicação, como gel e fita adesiva. Tipos de terapias que usam eletrodos são TENS, FES, corrente russa, interferencial e microcorrentes. O TENS é a terapia mais conhecida entre as outras. O eletrodo é aplicado na superfície da pele, não é invasiva e não oferece riscos ao paciente. O FES auxilia ou restaura movimentos de pacientes com dificuldades motoras e faz os músculos executarem ações desejadas. A corrente russa é utilizada para melhorar a contração dos músculos. Ela serve para aumentar a força muscular, estimular o fluxo sanguíneo e manter a qualidade dos tecidos. A interferencial é bem parecida com o TENS. Ela serve principalmente para atingir tecidos mais profundos, devido à intensidade do aparelho, e assim diminuir fortes dores. As microcorrentes servem para melhorar a flacidez muscular e da pele, ou seja, elas são utilizadas para possibilidades estéticas e não reparadoras de dores. Bom, vou falar do posicionamento dos eletrodos. A colocação dos eletrodos baseia no sentido da contração muscular, no ponto em que o nervo afetado inerva o músculo a trabalhar e no sentido e direção do estímulo elétrico aplicado. Os eletrodos negativos devem estar sobre o ponto motor de forma a estimular a junção neuromuscular e permitir a transmissão do estímulo às fibras musculares. Já o eletrodo positivo deve estar sobre uma região do músculo menos excitável. Além disto, são nesses pontos que a estimulação torna-se mais confortável e capacita o indivíduo a suportar maiores intensidades de corrente. Se os eletrodos forem das cores vermelho e preto, posicione os pretos longe do seu tronco. Coloque-os, por exemplo, nos braços ou pernas. Os eletrodos vermelhos devem ser colocados mais próximos do tronco. Isso evitará que impulsos desconfortáveis alcancem seu sistema nervoso. Os sinais elétricos também estimularão contrações musculares. Bom, eu coloquei duas imagens mostrando o posicionamento dos eletrodos. Você pode colocar os eletrodos enfileirados em formação de X ou em quadrados, mas eles devem ficar no mínimo 3 centímetros um do outro. Para fazer um X, coloque um par de eletrodos negativos e outro positivo em uma diagonal e depois faça o mesmo na diagonal inversa, como mostra nas fotos. As técnicas de eletrotermoterapia, o paciente deve realizar a triconomia, ou seja, a raspagem de pelos, porque dificulta na aderência, assim como o suor, olhos, dentre outros. Bom, para identificar o melhor local de aplicação, o fisioterapeuta precisa primeiro identificar quais são os pontos de dores do paciente e precisa também, necessariamente, colocar esses eletrodos a pelo menos 3 centímetros de distância um do outro. Até os eletrodos são geralmente mais úteis para quem tem problemas como nas costas, joelho, pescoço, cólicas menstruais, lesões esportivas, artrite, entre outros. Vale frisar que é importante manter longe das seguintes partes do corpo: têmporas, boca, olhos, orelhas, partes frontais e laterais do pescoço, espinha dorsal e principalmente para o paciente que utiliza o marca-passo ou estiver conectado a um desfibrilador. Como o aparelho vai ser reutilizado ali durante o dia várias vezes, é importante ter o bom senso de sempre higienizar ele com álcool 70 após os atendimentos. Porém, é muito importante também realizar com frequência as recomendações do manual, que é lavá-lo com água corrente e sabão neutro, e para limpar o equipamento e seus acessórios, utilizar um pano seco. Então, gente, continuando, eu vou falar um pouco sobre o armazenamento deles. O cuidado deve ser os mesmos que temos com qualquer equipamento eletrônico. É não armazenar o equipamento em locais úmidos ou sujeito à condensação, não armazenar o equipamento em ambiente com temperatura superior a 60 graus ou inferior a menos 20 graus, não expor o equipamento direto aos raios de sol, chuva ou umidade excessiva,
Se houver a necessidade de transportar o equipamento, utilize o mesmo processo de embalagem. Procedendo dessa forma, garantirá a integridade do equipamento. E isso é muito importante porque a gente pode utilizar, né, uma vez que adquirido, né, o equipamento, a gente pode utilizar em visitas domiciliares. Então, a gente vai carregar ele bastante de um lado para o outro. E a melhor forma de transporte, assim, com ele, né, para garantir a integridade dele, é guardar no mesmo local com que ele veio. Então, assim, a gente orienta a não jogar a embalagem fora. A gente pesquisou também sobre os valores, né, o custo deles no mercado. Os eletrodos de fisioterapia variam bastante em cada modelo e marca disponível no mercado. Eu fiz uma tabela e eu montei essa tabela comparativa dos valores dos eletrodos autoadesivo e de silicone, né, que são os mais comuns que a gente vê. A comparação foi com 3 lojas e o valor médio do autoadesivo é de R$ 34,27. E o valor médio do de silicone é R$ 23,97. Porém, esse valor são com 4 e com 8 unidades. Aí ficou parecendo que o de alto adesivo ele é mais caro. Só que na tabela de baixo vocês podem observar que eu dividi esse valor para valores unitários. Então, quando divide para valor unitário, o de alto adesivo sai mais em conta, né? Porque lá em cima, na primeira tabela, foi feito com 8 unidades e com 4 unidades. Ao dividir esse valor por valor unitário, o autoadesivo sai mais em conta, né? Como vocês podem ver, se fosse para comprar um, ele sairia a R$ 4,28 e o de silicone a R$ 5,99. Mas aí tem que ser bem pesquisado mesmo, né? Para poder adquirir. Então, sobre curiosidades, né? Na eletroterapia, placas de eletrodos são fixadas diretamente na pele. Os eletrodos têm vários tamanhos. O uso de um eletrodo grande, dispersivo, distante da área de tratamento e a colocação de um eletrodo menor, ativo, o mais próximo possível do nervo ou do ponto motor do músculo, vai produzir maior efeito no eletrodo pequeno. O eletrodo grande dispersa a corrente sobre a área ampla e o eletrodo pequeno ele concentra a corrente na área do ponto motor. Então, gente, os efeitos fisiológicos eles podem ocorrer em qualquer área entre as duas placas, mas em geral eles costumam ocorrer no eletrodo ativo, ou seja, no menor, porque a densidade da corrente é a quantidade de corrente em determinada área, ela é maior nesse ponto, né? Porém, muitas estimulações elétricas mais novas possuem placas hoje de o mesmo tamanho, né? E, portanto, os dois eletrodos são considerados ativos, né? Isso é uma curiosidade aí sobre os novos eletrodos do mercado. Aqui estão nossas referências bibliográficas e qualquer dúvida, nosso grupo, nós estaremos à disposição.